O Ministério Público Federal no Paraná pediu à Justiça Federal que a investigação sobre os ataques planejados pelo PCC contra autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro, seja enviada para a Justiça Estadual de São Paulo. A manifestação do órgão ministerial foi formalizada ontem junto à 9ª Vara Federal de Curitiba. O documento, assinado pelo Procurador da República, João Soares, solicita que a apuração sobre o plano do primeiro comando da capital, o PCC, de sequestrar o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e outras autoridades, seja conduzido pela Justiça Comum de São Paulo. A tentativa de atentado contra o político e outras autoridades, incluindo um promotor de São Paulo e outros agentes públicos, foi revelada na semana passada com a deflagração da Operação Sequaz pela Polícia Federal. A ação foi autorizada pela nova Vara Federal de Curitiba. No entendimento do procurador, a Vara de Curitiba passou a atuar no caso pelo fato de Moro ser um funcionário público federal. Entretanto, na visão de João Soares, a Justiça Federal do Paraná não deveria mais investigar o caso porque o atentado contra o parlamentar não foi concretizado. Por conta disso, o procurador destaca que não há como objetivo do inquérito policial outro crime remanescente de competência federal. Dessa forma, o procurador afirma que não cabe à Justiça Federal conduzir as investigações. O pedido para que a Justiça Comum de São Paulo assuma o inquérito é devido ao vínculo de membros do PCC com o Estado. Conforme o procurador, caso a Justiça Federal siga conduzindo o caso, futuras decisões contra os criminosos podem ser anuladas. Sendo assim, o Ministério Público Federal solicitou que todos os autos investigatórios e incidentes vinculados ao inquérito sejam declinados para a Justiça do Estado vizinho. Ainda não houve uma decisão sobre o pedido do MPF do Paraná pela 9ª Vara Federal de Curitiba. Tá, e portanto, essa decisão que causou surpresa para muita gente é o que também causa discussão no mundo jurídico. Primeiro, os próximos passos. Então, o procurador do caso, aliás, tem uma curiosidade aqui, Pedroso, Bia, esse procurador foi o primeiro procurador da Operação Lava Jato. Depois ele acabou ali seguindo outro caminho, o Deltan Dallagnol assumiu as investigações por parte do Ministério Público Federal, mas esse procurador foi o primeiro da Lava Jato, o João Soares. Então, ele entendeu que não cabe ao Ministério Público Federal porque não é um crime federal, já que o crime de extorsão e tentativa de sequestro, né, seria um crime aí julgado pela Justiça Estadual. E como, né, a investigação ocorreu em São Paulo, ela começa lá no GAECO de Presidente Prudente, ele entendeu que o caso tem que voltar para lá. Agora, há discussões no mundo jurídico, né? O que a juíza do caso, a Gabriela Hart, que é a comandante da 9ª Vara Federal de Curitiba, pode fazer? Aplicar o chamado artigo 28 do Código Penal, que é repassar de novo. Opa, só que o pessoal quase derrubou a câmera durante o jornal aqui. O que acontece é o seguinte, ela pode aplicar o artigo 28 e pedir para que o próprio Ministério Público revise essa decisão através do Conselho do Ministério Público. Então, né, o Conselho que faz ali a revisão dos trabalhos dos procuradores pode ali reanalisar o caso. Ela pode fazer isso, ainda não tomou essa decisão, se vai simplesmente acatar a decisão do procurador ou se vai pedir esta revisão. Mas o debate no mundo jurídico é o seguinte: o Sérgio Moro é uma autoridade federal, ele é um senador da República, teria inclusive aí o foro privilegiado. Então, sendo uma autoridade federal, a Polícia Federal teria que investigar o caso. Agora é uma discussão jurídica, a tese dos dois lados, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí agora vem um pouco da minha análise para os ouvintes. Conversei com algumas pessoas do próprio Ministério Público, também li o despacho, na verdade a solicitação do procurador. Me pareceu que ele quis lavar as mãos, sabe, Pedroso? Assim, olha, isso aí é crime estadual, eu não vou meter nisso não. Aí tem que perguntar para ele, né? O microfone está aberto, se ele quiser assim se pronunciar, se é por receio de lidar com o PCC, o que inclusive é compreensível, né? Se é por algum outro motivo, mas me pareceu muito mais isso. Olha, eu não quero mexer com isso não me coloquem nesse jogo, né? E tentou passar a batata quente para frente. Me pareceu muito isso, né? Vamos ver o que vai acontecer de fato agora, se a juíza vai ou não pedir a revisão dessa decisão do Ministério Público para as instâncias superiores do próprio órgão ministerial, ou se vai acatar e vai repassar tudo para a Justiça Estadual lá de São Paulo. É fundamental
que esse caso da Operação Sequaz seja levado com muita seriedade e muito respeito, por alguns motivos que eu quero citar aqui. O primeiro deles é a tentativa de uso político que está acontecendo. Ninguém pode negar que a partir do momento que o presidente da República, Mark, diz que a operação de alguma forma foi armada ou teve algo combinado ali com a Polícia Federal, com o Judiciário, com quem quer que seja, você tem ali uma operação que, além de tudo, tem que elucidar o que aconteceu, punir quem planejou esse atentado terrível, mas também garantir que não paire nenhum tipo de dúvida sobre a lisura do processo, sobre a lisura da condução da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, do Ministério da Justiça, ou seja, de todos os atores envolvidos. Porque a gente tem a certeza, e a gente já viu isso em alguns veículos de imprensa, alguns blogueiros, colunistas, analistas, tentando criar qualquer narrativa de que realmente tinha algo suspeito. Olha só, veja alguma coincidência, veja a lista. Gente fazendo acusações, inclusive, terríveis, dizendo que teve documento forjado. Então, quem conduzir, sendo a Justiça de São Paulo, sendo a Polícia Federal, eles precisam ter muita seriedade ao conduzir isso para que não paire nenhuma dúvida. Porque desse caso, Mark, pode se desdobrar tantos outros, inclusive com impacto no judiciário como um todo. E o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é algo que você tocou de maneira até colateral, que é o seguinte: é natural, vejam só, se esse caso não for levado com seriedade, que membro do judiciário, que membro da polícia, do Ministério Público ficará confortável de no futuro enfrentar esse tipo de crime organizado? Porque se um senador da República se tornou alvo, se outros promotores, delegados são alvo, qualquer pessoa, talvez com algum juízo, vai ficar receosa. Por isso a importância daquele projeto de lei que prevê possibilidades de proteger os agentes públicos, para que eles se sintam confortáveis ali em conduzir esse tipo de investigação, para que esse tipo de dúvida também não paire. Ou seja, você não terá dúvidas nem da lisura e nem também sobre a vontade, a disposição de investigar e de punir, consequentemente, esses criminosos. Mas que a gente tem que garantir que esse tipo de ação seja exemplar. Como a gente já analisou na semana passada, esse tipo de crime, esse planejamento, ele não atenta única e exclusivamente contra a vida ou a família do senador Sérgio Moro, mas ele atenta sim contra instituições da República. É isso, vou acompanhar para ver como é que esse caso vai ficar. Agora as respostas têm que vir, né? E eu sempre digo aqui, esqueçam os CPFs desse caso. Nós estamos tratando da maior organização criminosa organizada do país, pelo menos segundo as autoridades, e a ação dela de intimidar o Estado brasileiro. E quando se intimida o Estado brasileiro, significa que a sociedade perdeu a guerra contra o crime organizado. Nós não podemos virar uma Colômbia, nós não podemos ter aqui umas Farc, nós não podemos ter aqui grupo paramilitares atuando. Então, se não segurar agora, não segura depois. Aquela coisa, ou mata na casca, ou depois perde-se o controle. É importante que a resposta seja efetiva, rápida e justa, acima de tudo. O Ministério Público Federal no Paraná pediu à Justiça Federal que a investigação sobre os ataques planejados pelo PCC contra autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro, seja enviada para a Justiça Estadual de São Paulo. A manifestação do órgão ministerial foi formalizada ontem junto à 9ª Vara Federal de Curitiba. O documento, assinado pelo Procurador da República, João Soares, solicita que a apuração sobre o plano do primeiro comando da capital, o PCC, de sequestrar o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e outras autoridades, seja conduzido pela Justiça Comum de São Paulo. A tentativa de atentado contra o político e outras autoridades, incluindo um promotor de São Paulo e outros agentes públicos, foi revelada na semana passada com a deflagração da Operação Sequaz pela Polícia Federal. A ação foi autorizada pela nova Vara Federal de Curitiba. No entendimento do procurador, a Vara de Curitiba passou a atuar no caso pelo fato de Moro ser um funcionário público federal. Entretanto, na visão de João Soares, a Justiça Federal do Paraná não deveria mais investigar o caso porque o atentado contra o parlamentar não foi concretizado. Por conta disso, o procurador destaca que não há como objetivo do inquérito policial outro crime remanescente de competência federal. Dessa forma, o procurador afirma que não cabe à Justiça Federal conduzir as investigações. O pedido para que a Justiça Comum de São Paulo assuma o inquérito é devido ao vínculo de membros do PCC com o Estado, conforme o procurador,
Caso a Justiça Federal siga conduzindo o caso, futuras decisões contra os criminosos podem ser anuladas. Sendo assim, o Ministério Público Federal solicitou que todos os autos investigatórios e incidentes vinculados ao inquérito sejam declinados para a Justiça do Estado vizinho. Ainda não houve uma decisão sobre o pedido do MPF do Paraná pela 9ª Vara Federal de Curitiba. Tá, e portanto, essa decisão que causou surpresa para muita gente, o que também causa discussão no mundo jurídico. Primeiro, os próximos passos. Então, o procurador do caso, aliás, tem uma curiosidade aqui, Pedroso, Bia, esse procurador foi o primeiro procurador da Operação Lava Jato. Depois ele acabou ali seguindo outro caminho, o Deltan Dallagnol assumiu as investigações por parte do Ministério Público Federal, mas esse procurador foi o primeiro da Lava Jato, o João Soares. Então, ele entendeu que não cabe ao Ministério Público Federal porque não é um crime federal, já que o crime de extorsão e tentativa de sequestro, seria um crime aí julgado pela Justiça Estadual. E como a investigação ocorreu em São Paulo, ela começa lá no GAECO de Presidente Prudente, ele entendeu que o caso tem que voltar para lá. Agora, há discussões no mundo jurídico, O que a juíza do caso, a Gabriela Hart, que é a comandante da 9ª Vara Federal de Curitiba, pode fazer? Aplicar o chamado artigo 28 do Código Penal, que é repassar de novo. Opa, só que o pessoal quase derrubou a câmera durante o jornal aqui. O que acontece é o seguinte, ela pode aplicar o artigo 28 e pedir para que o próprio Ministério Público revise essa decisão através do Conselho do Ministério Público. Então, o Conselho que faz ali a revisão dos trabalhos dos procuradores pode ali reanalisar o caso. Ela pode fazer isso, ainda não tomou essa decisão, se vai simplesmente acatar a decisão do procurador ou se vai pedir esta revisão. Mas o debate no mundo jurídico é o seguinte: o Sérgio Moro é uma autoridade federal, ele é um senador da República, teria inclusive aí o foro privilegiado. Então, sendo uma autoridade federal, a Polícia Federal teria que investigar o caso. Agora é uma discussão jurídica, a tese dos dois lados, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí agora vem um pouco da minha análise para os ouvintes. Conversei com algumas pessoas do próprio Ministério Público, também li o despacho, na verdade a solicitação do procurador. Me pareceu que ele quis lavar as mãos, sabe, Pedroso? Assim, olha, isso aí é crime estadual, eu não vou meter nisso não. Aí tem que perguntar para ele, o microfone está aberto, se ele quiser assim se pronunciar, se é por receio de lidar com o PCC, o que inclusive é compreensível, se é por algum outro motivo, mas me pareceu muito mais isso. Olha, eu não quero mexer com isso não me coloquem nesse jogo, e tentou passar a batata quente para frente. Me pareceu muito isso. Vamos ver o que vai acontecer de fato agora, se a juíza vai ou não pedir a revisão dessa decisão do Ministério Público para as instâncias superiores do próprio órgão ministerial, ou se vai acatar e vai repassar tudo para a Justiça Estadual lá de São Paulo. É fundamental que esse caso da Operação Sequaz seja levado com muita seriedade e muito respeito, por alguns motivos que eu quero citar aqui. O primeiro deles é a tentativa de uso político que está acontecendo. Ninguém pode negar que a partir do momento que o presidente da República, Mark, diz que a operação de alguma forma foi armada ou teve algo combinado ali com a Polícia Federal, com o Judiciário, com quem quer que seja, você tem ali uma operação que, além de tudo, tem que elucidar o que aconteceu, punir quem planejou esse atentado terrível, mas também garantir que não paire nenhum tipo de dúvida sobre a lisura do processo, sobre a lisura da condução da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, do Ministério da Justiça, ou seja, de todos os atores envolvidos. Porque a gente tem a certeza, e a gente já viu isso em alguns veículos de imprensa, alguns blogueiros, colunistas, analistas, tentando criar qualquer narrativa de que realmente tinha algo suspeito. Olha só, veja alguma coincidência, veja a lista. Gente fazendo acusações, inclusive, terríveis, dizendo que teve documento forjado. Então, quem conduzir, sendo a Justiça de São Paulo, sendo a Polícia Federal, eles precisam ter muita seriedade ao conduzir isso para que não paire nenhuma dúvida. Porque desse caso, Mark, pode se desdobrar tantos outros, inclusive com impacto no judiciário como um todo. E o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é algo que você tocou de maneira até colateral, que é o seguinte: é natural, vejam só, se esse caso não for levado com seriedade, que membro do judiciário,
Que membro da polícia, do Ministério Público, ficará confortável de no futuro enfrentar esse tipo de crime organizado? Porque se um senador da República se tornou alvo, se outros promotores, delegados são alvo, qualquer pessoa, talvez com algum juízo, vai ficar receosa. Por isso a importância daquele projeto de lei que prevê possibilidades de proteger os agentes públicos, para que eles se sintam confortáveis ali em conduzir esse tipo de investigação, para que esse tipo de dúvida também não paire. Ou seja, você não terá dúvidas nem da lisura e nem também sobre a vontade, a disposição de investigar e de punir, consequentemente, esses criminosos. Mas a gente tem que garantir que esse tipo de ação seja exemplar. Como a gente já analisou na semana passada, esse tipo de crime, esse planejamento, ele não atenta única e exclusivamente contra a vida ou a família do senador Sérgio Moro, mas ele atenta sim contra instituições da República. É isso, vou acompanhar para ver como é que esse caso vai ficar. Agora as respostas têm que vir, né? E eu sempre digo aqui, esqueçam os CPFs desse caso. Nós estamos tratando da maior organização criminosa organizada do país, pelo menos segundo as autoridades, e a ação dela de intimidar o Estado brasileiro. E quando se intimida o Estado brasileiro, significa que a sociedade perdeu a guerra contra o crime organizado. Nós não podemos virar uma Colômbia, nós não podemos ter aqui umas Farc, nós não podemos ter aqui grupo paramilitares atuando. Então, se não segurar agora, não segura depois. Aquela coisa, ou mata na casca, ou depois perde-se o controle. É importante que a resposta seja efetiva, rápida e justa, acima de tudo. O Ministério Público Federal no Paraná pediu à Justiça Federal que a investigação sobre os ataques planejados pelo PCC contra autoridades, entre elas o senador Sérgio Moro, seja enviada para a Justiça Estadual de São Paulo. A manifestação do órgão ministerial foi formalizada ontem junto à 9ª Vara Federal de Curitiba. O documento, assinado pelo Procurador da República, João Soares, solicita que a apuração sobre o plano do primeiro comando da capital, o PCC, de sequestrar o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e outras autoridades, seja conduzido pela Justiça Comum de São Paulo. A tentativa de atentado contra o político e outras autoridades, incluindo um promotor de São Paulo e outros agentes públicos, foi revelada na semana passada com a deflagração da Operação Sequaz pela Polícia Federal. A ação foi autorizada pela nova Vara Federal de Curitiba. No entendimento do procurador, a Vara de Curitiba passou a atuar no caso pelo fato de Moro ser um funcionário público federal. Entretanto, na visão de João Soares, a Justiça Federal do Paraná não deveria mais investigar o caso porque o atentado contra o parlamentar não foi concretizado. Por conta disso, o procurador destaca que não há como objetivo do inquérito policial outro crime remanescente de competência federal. Dessa forma, o procurador afirma que não cabe à Justiça Federal conduzir as investigações. O pedido para que a Justiça Comum de São Paulo assuma o inquérito é devido ao vínculo de membros do PCC com o Estado. Conforme o procurador, caso a Justiça Federal siga conduzindo o caso, futuras decisões contra os criminosos podem ser anuladas. Sendo assim, o Ministério Público Federal solicitou que todos os autos investigatórios e incidentes vinculados ao inquérito sejam declinados para a Justiça do Estado vizinho. Ainda não houve uma decisão sobre o pedido do MPF do Paraná pela 9ª Vara Federal de Curitiba. Tá, e portanto, essa decisão que causou surpresa para muita gente é o que também causa discussão no mundo jurídico. Primeiro, os próximos passos. Então, o procurador do caso, aliás, tem uma curiosidade aqui, Pedroso, Bia, esse procurador foi o primeiro procurador da Operação Lava Jato. Depois ele acabou ali seguindo outro caminho, o Deltan Dallagnol assumiu as investigações por parte do Ministério Público Federal, mas esse procurador foi o primeiro da Lava Jato, o João Soares. Então, ele entendeu que não cabe ao Ministério Público Federal porque não é um crime federal, já que o crime de extorsão e tentativa de sequestro, né, seria um crime aí julgado pela Justiça Estadual. E como, né, a investigação ocorreu em São Paulo, ela começa lá no GAECO de Presidente Prudente, ele entendeu que o caso tem que voltar para lá. Agora, há discussões no mundo jurídico, né? O que a juíza do caso, a Gabriela Hart, que é a comandante da 9ª Vara Federal de Curitiba, pode fazer? Aplicar o chamado artigo 28 do Código Penal, que é repassar de novo. Opa, só que o pessoal quase derrubou a câmera durante
o jornal aqui. O que acontece é o seguinte, ela pode aplicar o artigo 28 e pedir para que o próprio Ministério Público revise essa decisão através do Conselho do Ministério Público. Então, né, o Conselho que faz ali a revisão dos trabalhos dos procuradores pode ali reanalisar o caso. Ela pode fazer isso, ainda não tomou essa decisão, se vai simplesmente acatar a decisão do procurador ou se vai pedir esta revisão. Mas o debate do mundo jurídico é o seguinte: o Sérgio Moro é uma autoridade federal, ele é um senador da República, teria inclusive aí o foro privilegiado. Então, sendo uma autoridade federal, a Polícia Federal teria que investigar o caso. Agora é uma discussão jurídica, a tese dos dois lados, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí agora vem um pouco da minha análise para os ouvintes. Conversei com algumas pessoas do próprio Ministério Público, também li o despacho, na verdade a solicitação do procurador. Me pareceu que ele quis lavar as mãos, sabe, Pedroso? Assim, olha, isso aí é clima estadual, eu não vou meter nisso não. Aí tem que perguntar para ele, né? O microfone está aberto, se ele quiser assim se pronunciar, se é por receio de lidar com o PCC, o que inclusive é compreensível, né? Se é por algum outro motivo, mas me pareceu muito mais isso. Olha, eu não quero mexer com isso não me coloquem nesse jogo, né? E tentou passar a batata quente para frente. Me pareceu muito isso, né? Vamos ver o que vai acontecer de fato agora, se a juíza vai ou não pedir a revisão dessa decisão do Ministério Público para as instâncias superiores do próprio órgão ministerial, ou se vai acatar e vai repassar tudo para a Justiça Estadual lá de São Paulo. É fundamental que esse caso da Operação Sequaz seja levado com muita seriedade e muito respeito, por alguns motivos que eu quero citar aqui. O primeiro deles é a tentativa de uso político que está acontecendo. Ninguém pode negar que a partir do momento que o presidente da República, Mark, diz que a operação de alguma forma foi armada ou teve algo combinado ali com a Polícia Federal, com o Judiciário, com quem quer que seja, você tem ali uma operação que, além de tudo, tem que elucidar o que aconteceu, punir quem planejou esse atentado terrível, mas também garantir que não paire nenhum tipo de dúvida sobre a lisura do processo, sobre a lisura da condução da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, do Ministério da Justiça, ou seja, de todos os atores envolvidos. Porque a gente tem a certeza, e a gente já viu isso em alguns veículos de imprensa, alguns blogueiros, colunistas, analistas, tentando criar qualquer narrativa de que realmente tinha algo suspeito. Olha só, veja alguma coincidência, veja a lista. Gente fazendo acusações, inclusive, terríveis, dizendo que teve documento forjado. Então, quem conduzir, sendo a Justiça de São Paulo, sendo a Polícia Federal, eles precisam ter muita seriedade ao conduzir isso para que não paire nenhuma dúvida. Porque desse caso, Mark, pode se desdobrar tantos outros, inclusive com impacto no judiciário como um todo. E o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é algo que você tocou de maneira até colateral, que é o seguinte: é natural, vejam só, se esse caso não for levado com seriedade, que membro do judiciário, que membro da polícia, do Ministério Público ficará confortável de no futuro enfrentar esse tipo de crime organizado? Porque se um senador da República se tornou alvo, se outros promotores, delegados são alvo, qualquer pessoa, talvez com algum juízo, vai ficar receosa. Por isso a importância daquele projeto de lei que prevê possibilidades de proteger os agentes públicos, para que eles se sintam confortáveis ali em conduzir esse tipo de investigação, para que esse tipo de dúvida também não paire. Ou seja, você não terá dúvidas nem da lisura e nem também sobre a vontade, a disposição de investigar e de punir, consequentemente, esses criminosos. Mas que a gente tem que garantir que esse tipo de ação seja exemplar. Como a gente já analisou na semana passada, esse tipo de crime, esse planejamento, ele não atenta única e exclusivamente contra a vida ou a família do senador Sérgio Moro, mas ele atenta sim contra instituições da República. É isso, vou acompanhar para ver como é que esse caso vai ficar. Agora as respostas têm que vir, né? E eu sempre digo aqui, esqueçam os CPFs desse caso. Nós estamos tratando da maior organização criminosa organizada do país, pelo menos segundo as autoridades, e a ação dela de intimidar o Estado brasileiro. E quando se intimida o Estado brasileiro, significa que a sociedade perdeu a guerra contra o crime organizado. Nós não podemos virar uma Colômbia, nós não podemos ter aqui umas Farc, nós não podemos ter aqui grupo paramilitares atuando. Então, se não segurar agora, não segura depois. Aquela coisa, ou mata na casca
ou depois perde-se o controle. É importante que a resposta seja efetiva, rápida e justa, acima de tudo.